gente vai conversar agora ao vivo com o nosso entrevistado de hoje, que é o cientista político Elias Tavares. Ele aceitou nosso convite para vir bater esse papo aqui com a gente no ATM TV para falar sobre as eleições 2024. Claro que o ano de 2024 é um ano extremamente importante para os municípios. Não é isso, Elias? Boa noite para você. Muito obrigada pela sua participação aqui no ATM TV. E eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando para você o seguinte: por que a gente precisa reforçar sempre que tem eleição que o eleitor precisa votar? Boa noite. Boa noite, Karina. Primeiramente, agradecer aqui a oportunidade de poder estar falando com o público, né? É uma honra e um prazer. Agora, por que a gente tem que trazer, né, sempre essa ideia da eleição, né? A gente está discutindo o futuro do município, né? Esse ano são as eleições municipais, onde nós vamos escolher os prefeitos, os vice-prefeitos e os vereadores, né? E toda eleição é importante, mas eu gosto muito da eleição municipal porque a gente vive no município, né? Nós pertencemos ao Brasil, a gente pertence ao nosso estado, mas a gente acaba vivendo no município. Então, justamente é onde mais a política pública chega na vida das pessoas. É a escola, é o posto de saúde, né? É o asfalto, enfim, o meio ambiente, diversos temas aí, mas o principal eu posso apontar como esses aqui. Exatamente. E aí, quando chega esse período, eu gostaria até que você falasse um pouquinho com relação aos municípios que são bem menores. A gente está numa região, por exemplo, que é a região do Médio Xingu. Aqui no nosso município, aqui na nossa região, são pelo menos 8 municípios, né, que a gente tem aqui, por exemplo, de Uruará até ali em Pacajá. Vai começar a aquecer daqui a pouquinho. Por enquanto está um pouco branda a coisa, mas daqui a pouco começa a aquecer. E aí, eu queria te perguntar o seguinte, com relação às eleições municipais, a gente precisa ficar de olho, por exemplo, na ficha técnica dos candidatos a vereador. Como é que o eleitor pode fazer isso? Dá uma dica. Ótima pergunta, Karina. Na verdade, assim, a eleição ela é um momento de reflexão. Por quê? Porque você tem parlamentares, vereadores, no caso dos municípios, que já estão com mandato, né? Uhum. Então, primeira coisa, né? O que esse parlamentar apresentou nos últimos 4 anos? Afinal de contas, está sendo colocado em jogo o cargo dele. Então, ele tem que ter ali entregas importantes para o município, né? Mesma coisa os prefeitos que vão para a reeleição ou que vão apontar alguém para concorrer ao seu cargo, né? Então, assim, a primeira coisa é o que esse parlamentar fez nos últimos 4 anos. Agora, quem for entrar, é importante saber a pauta. É uma pessoa ligada à segurança pública, ao meio ambiente, à educação. O que essa pessoa já fez, mesmo sem ser parlamentar? Às vezes ela pertence à sociedade civil organizada, ela faz parte de uma associação que já trabalha atuando nisso. Então é importante, a gente tem a internet para isso, que conecta as pessoas e pode conectar justamente as pessoas que estão pleiteando, né, negociando o seu voto, né, no bom da sentido, sua proposta, né? Enfim. Uhum. Então, no bom sentido, né, negociando, porque ele está ali apresentando propostas, né? Isso. Então é importante nesse momento que o eleitor é a ponta, que é o eleitor que escolhe, o eleitor é o que manda nisso, você fazer uma votação, escolher o seu candidato da melhor forma possível. Agora, Anderson, que era o nosso convidado ainda há pouco, Elias, desculpa. Quem que é obrigado a votar nas eleições municipais? Tá. Nas eleições do Brasil, qualquer eleição, as pessoas que são obrigadas a votar são os adultos com 18 anos até os 70 anos, obrigatoriamente, esses que, desde que sejam alfabetizados, né? O voto ele é facultativo dos jovens de 16 a 18 anos, né? E acima de 70 anos ele também é facultativo. Uhum. Nessas eleições, que são apenas municipais, os cargos são prefeito, vice-prefeito e vereadores, né? Exatamente, aqui toda a região do Xingu, né, aproximadamente 200 mil eleitores vão às urnas para escolher, né, o seu prefeito, o seu vice em um único voto, e também vai escolher o seu candidato a vereador para eleger as câmaras municipais. Sabe uma coisa que eu gostaria até de pedir desculpa para você, porque não estava no nosso script, mas eu gostaria de perguntar o seguinte, é uma curiosidade dos eleitores, que quando vai chegando esse período, eles começam a lembrar, mas está o candidato X de novo ali, se apresentando para ser candidato novamente, na eleição passada ele teve voto, e até teve muito voto, mas não conseguiu entrar, então só entra quem a justiça quer. Como é que funciona isso, Elias? Explica para as pessoas de uma forma simples, para eles entenderem o que acontece quando um candidato, por exemplo, tem um percentual alto de votos, mas acaba não entrando.
Vamos lá, muito legal, adorei sua pergunta, mesmo que não estava aqui no nosso roteiro, mas eu adoro essa pergunta, que é justamente algo chamado quociente eleitoral, Karina. O que é isso, né? Quando a gente escolhe um parlamentar, por isso é a importância, e o país, o nosso Brasil, né, a gente tem as eleições onde o monopólio das candidaturas pertence aos partidos políticos. Então, o que acontece? Quando se apresenta uma chapa de vereadores, essa chapa ela é organizada por uma lista, uma quantidade de pessoas que pertencem àquele partido. Então, o partido X tem 10 candidatos a vereador. A primeira conta que o Tribunal Superior Eleitoral faz é baseado na quantidade que todas aquelas pessoas pertencentes àquele partido realizaram. Isso se chama quociente eleitoral. Vamos tentar dar um exemplo bem rápido aqui, né? Vamos fazer de conta que tem 9 cadeiras numa Câmara Municipal específica, 10 cadeiras para ficar até mais redondo, né? E cada parlamentar naquele universo tem mil eleitores, né? Então cada cadeira corresponde a 100 votos. Só que essa conta não é pessoal. Eu posso ter tido 30 votos e o meu partido me dá mais 70 votos. Ou seja, as pessoas que ficaram atrás de mim, ela ter tido mais 70 votos. Então eu tenho direito a uma cadeira, o partido tem direito a uma cadeira. E aí vai pela lista ordenada. A lista ordenada é a quantidade de votos. Então pode acontecer, por exemplo, de eu ter tido uma votação extremamente expressiva e o meu partido não acompanhou. Então acontece muito isso, da pessoa ter uma votação expressiva, mas aquela chapa de vereadores, ela não atingiu o quociente mínimo. Então acontece muito, é muito comum isso de acontecer, de um candidato ter uma votação alta e aquele que tem uma votação menor ser eleito e essa pessoa ter ficado de fora. E aí, esse rito eleitor, eu vou te falar, viu? Agora sim, Elias, a gente sabe que quando chega nesse período, aí, claro, obviamente, os candidatos vão partir para o corpo a corpo, vão começar a visitar os eleitores, e aí é caminhada, a campanha vai, na prática mesmo, né, vai para as ruas. Como que o eleitor pode se defender de candidatos que queiram, eventualmente, por exemplo, comprar votos? Ótima pergunta também, Karina. É direito do eleitor denunciar isso. Hoje a Justiça Eleitoral, ela tem um número de telefone, eu só não botei esse número aqui de cabeça, mas a Justiça Eleitoral ela está disponibilizando um WhatsApp, que a pessoa pode salvar esse telefone e qualquer tipo de oferecimento de vantagem, qualquer tipo de compra de voto, a pessoa pode, inclusive, de repente, às vezes até mandar uma prova, né? Pode mandar, de repente, um assédio por telefone, uma mensagem do WhatsApp, alguma coisa que foge da regra do jogo partidário, da regra do jogo eleitoral, da nossa democracia. Isso pode ser denunciado imediatamente e o TRE costuma ser muito rápido e muito rígido nesses casos. Agora, temos que fazer a nossa parte. Muito bacana. Inclusive, eu vou depois procurar esse WhatsApp para poder passar aqui para o nosso público, que eu achei bem interessante. Gente, infelizmente a gente não consegue mais esticar a conversa com o Elias Tavares, que é cientista político e gentilmente conversou aqui com a gente, trouxe alguns esclarecimentos muito bacanas com relação às eleições de 2024. Antes da gente encerrar, Elias, eu queria te perguntar com relação, agora de uma maneira mais macro, olhando para o país inteiro, né? Nós temos mais de 5.000 municípios, isso é uma infinidade de cargos que vão, né, ser ocupados, alguns vão permanecer nas mãos de quem já está ali no poder, vai se reeleger, mas outros serão renovados. É uma campanha gigantesca, né? E custa muito caro. É desse jeito, Sim, né? ela custa caro. Ela custa caro e ela custa, inclusive, dinheiro público, né? Por isso que essa questão que você colocou anteriormente, da gente denunciar, a gente tem que fazer o nosso papel, né? O financiamento público de campanha, que é uma novidade, não é muito antigo isso, né? Mas é recurso público que é colocado nas campanhas eleitorais através dos partidos, né? Então a gente tem um fundo que financia candidaturas políticas, a gente tem um fundo que financia os partidos. Então é recurso, é dinheiro público, por isso que a gente tem que sempre, eu não sou contra, para deixar claro aqui, eu acho que os partidos precisam de recurso para apresentar suas candidaturas, para fazer a boa política, mas onde há dinheiro, há espaço para a gente colocar aí a desvios, enfim, a má política, né? Então cabe a gente fazer essa fiscalização e ajudar o Poder Judiciário, inclusive, a fazendo essas denúncias, colocando essas coisas para serem apuradas, para a gente poder ter um processo democrático sempre transparente e que a democracia faça, né, o nosso município, as cidades
terem seus representantes colocando práticas de políticas públicas, né? Muito bacana. Elias, muito obrigada pela sua participação. Nós conversamos com o cientista político Elias Tavares, que gentilmente trouxe muitos esclarecimentos importantes para o nosso público sobre as eleições de 2024. Eu prometo que ele vai voltar aqui para conversar um pouco mais para a gente, porque as eleições são em outubro, ainda tem muito tempo ainda para a gente conversar. Elias, muito obrigada e boa noite, viu?